Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão do dia 20 de março de 2018, desta egrégia quinta turma do Colégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, rogando a Deus a sua proteção divina. Cumprimento, em primeiro lugar, os meus colegas presentes nessa sessão, a ilustre representante do Ministério Público, os senhores advogados e senhoras advogadas presentes, estagiários de direito, aos funcionários da Casa. Seguindo, em primeiro lugar, colocar em votação a ata da sessão próxima passada, havendo manifestação favorável, então considera a mesma aprovada. Algum registro a ser feito? Então, não havendo nenhum registro a ser feito, vou pedir à senhora secretária que proceda ao pregão dos processos, obedecendo a ordem regimental, em primeiro lugar, as sustentações à distância. Perfeito. Na sala de 14.2, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes, é o 36 da pauta, com sustentação oral à distância do foro de Juiz de Fora. O processo é o 11.308-60-2016, é um RO. Recorrentes Cristiane Maria Eloy de Souza, Brasil Center Comunicações Limitada. Está escrita para sustentação oral à distância de Juiz de Fora, a advogada Paula Câmara da Silva, pela reclamada recorrente. Está entrando em tela, né? Sim, está aqui, ó. Doutora Paula, está nos ouvindo? Sim, Excelência, perfeitamente. Pois não. Boa tarde para a senhora também. Boa tarde. Eu vou direto à conclusão. Vossa Excelência fica à vontade, então, para depois, se quiser, pelo tempo regimental, fazer a sua sustentação oral. Ok. Eu estou conhecendo os recursos e, no mérito, negando-lhes provimento. É como voto. A senhora fica à vontade, por favor. Excelentíssimos senhores desembargadores, aos quais eu cumprimento através do doutor desembargador presidente, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados e servidores, uma boa tarde. Eu venho sustentar as razões de recurso ordinário da reclamada Brasil Center, requerendo especial atenção de Vossas Excelências quanto ao tema do período de treinamento, na medida em que a reclamada, ela provou nos autos, através dos documentos de folha 201 a 204, que no período de 10 de setembro de 2011 a 10 de outubro de 2011, a obreira esteve submetida a processo seletivo e não a treinamento. Nesse período, a reclamante, inclusive, submeteu a testes de português, redação, raciocínio lógico, entre outros, estando, portanto, sendo avaliada e não treinada. Além disso, a própria testemunha ouvida a rogo da reclamante confessou que no período de treinamento, que se difere, portanto, do processo seletivo, o período de treinamento ocorreu já com a CTPS assinado, que também ocorreu com a reclamante. Por isso, a reclamada pugna pela reforma da respeitável sentença. Além disso, com relação às férias, a sentença merece atenção, principalmente se se manter a sentença quanto ao período de treinamento, considerando-se que a reclamante, então, teria sido admitida no dia 10 de setembro de 2011. Isto porque, se considerar a admissão da reclamante nessa data, em 10 de setembro de 2011, o período aquisitivo da obreira se encerraria em 9 de setembro de 2012 e o período concessivo se encerraria em 9 de setembro de 2013. E as férias da obreira foram concedidas no dia 18 de fevereiro de 2013, quase 7 meses antes do fim do período concessivo. Com relação ao segundo período concessivo da reclamante, o período aquisitivo se completaria somente em 9 de setembro de 2013 e o segundo período concessivo em 9 de setembro de 2014. As férias da reclamante foram concedidas em 18 de agosto de 2014, um mês antes do fim do período concessivo. O mesmo acontece com o terceiro período concessivo da reclamante, que se encerraria em 9 de setembro de 2015, sendo que as férias foram concedidas em 17 de agosto de 2015.
E, por fim, no final do contrato da obreira, o período concessivo somente ia se completar no dia 9 de setembro de 2016. E a reclamante foi desligada da empresa no dia 4 de janeiro de 2016, tendo no ato da sua rescisão recebido as verbas rescisórias, inclusive as férias. Nesse sentido, ainda que se entenda que a reclamante esteve submetida a treinamento e se considerar a data de admissão dela em 10 de setembro de 2011, ainda assim, o título referente às férias deve ser reformado data máxima venha. E, por fim, eu peço a atenção de Vossas Excelências quanto ao tema dos danos morais, na medida em que a reclamante não foi submetida a nenhum constrangimento e nenhuma ofensa à sua honra. A sentença se pautou na conduta do supervisor que despertava os representantes que trabalhavam na campanha da madrugada, batendo uma chave ou algum objeto no extintor de incêndio. Excelências, na verdade, o que ocorre é que o supervisor ele se valeu de um meio descontraído de despertar esses representantes. Tanto é que a testemunha ouvida a rogo da própria reclamante disse que o senhor Rafael disse que em nenhum momento se sentiu constrangido com essa forma de despertar os representantes. E, além disso, restou provado que a campanha a qual a reclamante participava era uma campanha tranquila, por ser uma campanha da madrugada, e que, por ser tranquila, era permitido aos representantes descansarem. Esse descanso só não era permitido quando a equipe não estava batendo as metas, o que é plenamente razoável. Sendo assim, Excelências, não se verifica a data máxima vênia do entendimento exposto pelo doutor desembargador relator, não se verifica dano à honra da reclamante. Também com relação ao suposto episódio de arrombamento do armário da reclamante, não houve prova produzida nos autos por parte da autora, na medida em que a testemunha ouvida a rogo dela disse que não presenciou tal fato e que só ficou sabendo por relatos da reclamante, mas que não presenciou. Além disso, também não há que se falar, e aqui eu sustento as contrarrazões de recurso da reclamada, não há que se falar na majoração dos danos morais pretendidos pela reclamante, na medida em que o seu desentendimento com o supervisor, ele se deu por ato de insubordinação da reclamante, né? Os representantes de atendimento, eles têm direito a várias pausas ao longo da sua jornada de trabalho. E cada pausa tem um objetivo específico. Tem as 2 pausas de 10 minutos previstas na norma regulamentar para descanso, utilização de banheiro. Existe um intervalo de 20 minutos para alimentação. Eles têm direito a pausas de 5 minutos também para a utilização do banheiro, quando essa utilização é necessária, além das pausas de 10 minutos e do intervalo. E tem a pausa feedback. Essa pausa feedback, ela só pode ser utilizada quando o supervisor convoca o representante para poder lhe passar o feedback com relação ao atingimento de metas, à postura. Então, essa pausa em específico, ela necessita da autorização do supervisor, porque o representante ele se ausenta do seu PA, do seu posto de atendimento, por mais tempo. Acontece que a reclamante lançou uma pausa feedback, tal fato foi amplamente comprovado pelo depoimento da testemunha ouvida a rogo da reclamada. Ela se ausentou do seu posto de atendimento por mais de 1 hora, sem autorização do representante, e ali naquele momento, sem autorização, do seu supervisor, e naquele momento, quando a representante foi questionada pelo supervisor quanto à ausência, eles acabaram se desentendendo. Então, Excelências, data máxima vênia, a reclamante requer, então, a reforma da respeitável sentença. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Pois não, doutor. Eu vi atentamente a sua sustentação e, realmente, Vossa Excelência colocou muito bem os pontos controvertidos do processo. No entanto, eu vou manter integralmente meu voto por entender, em primeiro lugar, que o período de treinamento de 30 dias para uma mera atividade de atendente de telemarketing é demasiado. E, além disso, não se pode considerar como de treinamento quando tem jornada específica de trabalho e, além disso, carga horária fixada previamente. Então, portanto, eu estou mantendo integralmente a sentença nesse aspecto. Quanto às férias, também estou mantendo a sentença, considerando, inclusive, o período que Vossa Excelência falou, anterior nessa pré-contratação da reclamante. E, finalmente, quanto à indenização dos danos morais,
Ao contrário do que Vossa Excelência sustentou, eu entendo que realmente restou comprovado que houve fatos que realmente afetaram a reclamante, trazendo-lhe forte constrangimento. Quanto ao fato de bater no extintor, realmente não vejo como gerar dano moral a respeito disso. Mas, no entanto, a testemunha foi clara em dizer que já presenciou o supervisor gritando com a reclamante, apesar do fato não ser frequente. E que, além disso, presenciou gritos e mandando calar a boca da reclamante, que a reclamante calasse a boca de uma forma agressiva. E também o fato de ter o cadeado arrombado, que ela só foi recuperar os seus pertences no dia seguinte, em razão do setor de facilities não funcionar no horário da madrugada. Então, portanto, eu entendo que é plausível, sim, a constatação do dano moral e estou mantendo também a sentença nesse aspecto. Como voto, doutor Júlio Bernardo, como voto. Doutor Luiz Renan? Não, Vossa Excelência vota. Sou eu relator? Não, doutor Manuel. Doutor Manuel, desculpa. De acordo, né? De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Muito obrigado, doutora. Boa tarde. Eu agradeço. Uma boa tarde a Vossa Excelência. Pois não, e recomendações nossas aos advogados e jurisdicionados aí de Juiz de Fora. Obrigada. O próximo processo, o doutor Edson havia me pedido que fizesse o pregão por último, mas, no entanto, nós vamos ter que fazer nesse momento, porque o Ministério Público também... Não? Instâncias, governador Valadares. Pois não, de governador Valadares, e tem uma inscrição de governador Valadares também para sustentar esse processo. Como tem preferência, nós não podemos permanecer com o link aberto tanto tempo. Eu vou pedir aos senhores advogados e demais presentes que se retirem da sala, porque o processo passa em segredo de justiça. Agradeço desde já a compreensão de todos.